Amados irmãos, uma abençoada segunda-feira, já ia falar quarta, uma abençoada segunda-feira, cheia da presença do Altíssimo, né? E mais uma semana nos é proposta para louvar, bendizer e exaltar o santo nome do Senhor. Estamos aqui porque Deus nos preparou o fôlego de vida, Deus nos deu a condição nesta manhã para estarmos adorando. E nesta manhã, com propósito, eu tenho certeza que Deus vai nos alcançar, vai nos dar direcionamento, vai nos ensinar todas as vezes a agir, né? Quando nós ouvimos a palavra do Senhor e colocamos ela em prática, nós aumentamos o nível de obediência, porque não é só conhecer, é praticar, né? A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Então, se nós sabemos o que é verdade, o que devemos fazer e não fazemos, nós pecamos. E eu quero nesta manhã glorificar a Deus por essa segunda-feira, por esta bênção de saúde, de vida, de pão em nossa mesa, de oportunidade, de providência de Deus, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e eterno Pai, nós queremos te exaltar, nós queremos te bendizer por tudo que tu és, Pai. Senhor, obrigado por mais uma semana, o segundo dia da semana, Pai, segunda-feira. Aqui o Senhor nos propõe, meu Pai, a vida, a saúde, a oportunidade de louvar ao Senhor, Pai. Nós só entendemos que estamos no caminho certo quando nós somos melhor do que nós fomos ontem, Pai. Quando nós entendemos o que é comunhão, quando nós entendemos o que é o amor, quando nós entendemos o que é sujeição, meu Pai, quando nós entendemos que está diante da Tua presença. Não é, Pai, estar no lugar, é estar na Tua presença. Porque o lugar, Pai, é indiferente o lugar, mas a Tua presença, ela pode ser manifesta em qualquer lugar quando buscamos, Pai. A Bíblia diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Ele está no meio. Então é isso que nós queremos, Pai, trazer o culto ao Senhor, meu Pai, aonde nós estivermos. Nós não precisamos estar mediante 4 paredes tão somente, Pai. Porque é formação de igreja, é onde nós estivermos, nós temos que formar a igreja. Onde nós estivermos, nós temos que trazer adoração. Aonde nós estivermos, nós temos que ter a obediência à Tua palavra. Pai, nós dizemos que ouvimos ao Senhor e as pessoas dizem, eu ouço só Deus. Se não consegue ouvir a palavra, se não consegue ouvir a liderança, muito menos vai ouvir Deus, Pai. O Senhor não pula etapa, o Senhor não pula janela. Se o Senhor colocou a liderança, é para ela ser, meu Pai, ouvida. É para ela ser, meu Pai. Nós só não vamos aceitar aquilo que, Pai, é contra a Tua palavra. Nós só não vamos aceitar aquilo, meu Pai, que fere aquilo que cremos, Pai. Porque daí, senão, nós estamos se lançando no sistema. Nós estamos voltando-se, meu Pai, com aquilo que cremos, contra a palavra do Senhor. Mas nesta manhã, eu te peço, Senhor, alcança-os de perto, alcança-os de longe, Senhor, meu Pai. O Senhor é Deus de providência, o Senhor é Deus de causas impossíveis. O Senhor é Deus que opera na totalidade, o impossível para o Senhor não existe. Nenhum ainda, por isso que eu não uso, ainda existe para mim. Porque eu sou falho, eu sou fraco, eu sou limitado, eu sou pecador. Mas para o Senhor não existe ainda, Pai. Porque a Bíblia diz que ainda antes que houvesse dia, o Senhor já era. Então, ainda antes de existir alguma coisa, o Senhor já era Deus, Pai. Isaías 43:13 diz isso, Pai. Então, nós estamos embasados na Tua palavra. Antes que houvesse formação de qualquer coisa na terra, de qualquer matéria, o Senhor já era Deus. Então, nós não temos que ficar com medo de crer no Senhor. Nós não temos que ficar duvidosos naquilo que o Senhor tem para fazer, para agir, Pai. Mas que nós possamos expressar verdadeiramente adoração. Verdadeiramente, Senhor meu Pai, nós temos que seguir os Teus preceitos. E que nós possamos viver o extraordinário e o sobrenatural em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Missionária Valéria vai estar entoando e nos dar para cristã. Paz do Senhor Jesus a todos. Louvor de número 303 da harpa cristã. Quando o sol brilha em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu
tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus para obter perdão, plena salvação. Tu precisas de Jesus para caminhar firme sem errar. Tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Mesmo havendo paz, calma muito verás. Tu precisas de Jesus. Na perseguição, na tribulação, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Ante um tribunal, decisão final, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. 306. Glória a Deus, pode soltar. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim. Mais precioso do que ouro é esse amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel. Porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. Luz que guia pela senda da paz e alumia os que em trevas estão. Lâmpada que nos faz ver os ardis de Satanás e que brilha mesmo na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel. Porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. É um farol que sempre resplandeceu e
te mostra o porto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo à eterna mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel. Porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. Glórias a Deus. Deus abençoe nossa irmã Tamara. Deus abençoe nossa irmã Vera Vieira. Glória a Deus. Deus abençoe a nossa irmã Ângela Gonzaga, Juliana de Jesus. Deus abençoe nossa irmã também, em nome de Jesus. A todos que forem entrando aí, participando, para nós glorificarmos e bendizermos o nome santo do Senhor. Motivo de alegria, mais um pouco aqui, tá? Motivo de alegria, de muita felicidade, pelo qual Deus nos presenteou com mais uma oportunidade de vida para estarmos louvando, bendizendo e exaltando o nome santo do Senhor. Nós estamos mais uma manhã com a live Manhã com Propósito. Sexta-feira não consegui fazer, né? Recebemos uma serva do Senhor aqui e nós fomos para a oração, né, irmãos? Então, Deus, ele tem suas formas de trabalhar. Mas estamos aqui hoje, nos é proposto hoje, esta segunda-feira abençoada, onde nós vamos meditar na palavra. Palavra esta que se encontra em Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 10, versículo 25 a seguir. Trata-se da parábola do bom samaritano. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 10, versículo 25 a seguir. A parábola do bom samaritano. Diz assim a palavra do Senhor: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura. E levou-o para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que de mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. E disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Glória a Deus. Nós já vamos entendendo um ponto aqui, que os doutores da lei sempre queria tentar Jesus, sempre queria pegar ele pela palavra. A Bíblia diz que eles conheciam bem a lei.
mas eles não eram praticantes. Por isso que eu sempre falo, não é o tanto que nós conhecemos a palavra, é o quanto nós vivemos. Então eles queriam pegar Jesus pela palavra, eles queriam dizer quem poderia ficar fora de receber o amor. Eles queriam então dizer que alguém, né, que eles achassem não merecedor, eles não precisavam amar. E aí, eles tentando Jesus, Jesus disse, como está escrito na lei, e como lês? Ele disse, e respondendo ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse para ele, respondeste bem, faze isso e viverás. Mas ele não está satisfeito, ele quer saber quem é o próximo dele. Aí Jesus nos propõe a parábola do bom samaritano, né? A Bíblia diz que ele estava querendo justificar-se, ou seja, eu tenho alguém que eu não preciso dar amor, eu tenho alguém que eu não preciso amar, irmãos, porque o amor, ele nós não escolhemos quem amar. O nosso próximo recebe o amor. Aquele nosso próximo, e qual que é o nosso próximo, pastor? Aquele que é imagem e semelhança, o ser humano. Não é porque mas fez alguma coisa para mim, nós temos que dar o amor. Nós confundimos amor com convivência. E não é assim, nós temos que perdoar e amar. O amor, irmãos, ele tem que estar na nossa vida. Pastor, mas eu fui muito humilhado, eu fui chateado, eu fui ferido, eu fui machucado. Irmãos, mas nós temos que amar, nós temos que pagar o mal com o bem. Só que aí Jesus, para justificar, Deus abençoe, nossa irmã Vera, seja bem-vinda em nome de Jesus. Mas os doutores da lei, para justificar, eles começam a falar. Aí Jesus, para simplificar, ele vai colocar dois que estão no ofício para amar e ajudar, que é o sacerdote. Primeiro, o homem, ele está descendo de Jerusalém para Jericó, ou seja, ele está desviando-se do caminho do Senhor. Porque Jericó também simboliza o mundo, simboliza o caminho da perdição e o caminho do pecado. Então ele está descendo, ele está saindo da casa do pão, da casa da libertação, da casa de Deus, para um desvio. Mas a Bíblia diz que no meio do caminho, alguns salteadores, alguns ladrões, encontra ele, rouba ele, espanca ele e deixa ele meio morto. Jesus está dizendo, eu vou te explicar, doutor da lei, o que deve fazer. Não é só praticar. Vem um sacerdote que está passando pelo caminho, mas vendo, passou de largo. Porque o ofício do sacerdote era ajudar. Ele conhecia e sabia o que ele precisava fazer. Só que porque era um samaritano, ele achava que era indigno, passou de largo. Vem o levita, na mesma preparação, para ajudar. Vendo, passou de largo. Não é o que eu faço, não é o que eu estou vivendo, é as palavras de Cristo que resplandecem em mim. Às vezes nós estamos falando assim, saiu do ministério, não é mais meu irmão. Desviou, não é mais meu irmão. Está em dificuldade, não é mais meu irmão. Irmãos, nós temos que entender que nós fomos chamados para fazer a diferença, não a indiferença. Pai do Senhor, pastor Décio, seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós falamos muito de comunhão e vivemos pouco comunhão. Nós pregamos muito de amor e vivemos pouco de amor. Nós estamos vivendo de uma máscara. Nós muitas das vezes estamos como sacerdote e como levita. Pastor, o senhor está me acusando? Não, estou falando nós, porque eu também me aplico nisso, eu sou ser humano. Nós temos que fazer a diferença. Errou comigo, acabou. Não, irmãos, nós não temos que matar ninguém nem na nossa mente, nem no nosso coração. Nós não podemos fazer isso. Nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo, irmãos. O sal, se ele não for para temperar, ele não serve para nada. Ninguém gosta de comida insonsa, né? Quem tem pressão alta, que precisa reduzir o sal até acostumar, passa um cortado. E a mesma coisa, a luz do mundo, ninguém acende a luz quando está claro. Então nós que temos que resplandecer nas trevas. Deus abençoe a nossa irmã pastora Suzana. Então nós temos que entender isso, e Jesus estava explicando para o doutor da lei. Porque ele estava querendo justificar-se a sua falta. E Jesus não deixa ninguém, irmãos, sem resposta. Jesus não deixa ninguém, né, não fazer porque, eu estou tranquilo, eu não preciso amar esse. Porque os judeus e os samaritanos não se comunicavam? Porque eles estavam longe, né? Era miscigenado, era raça, né, que tinha se misturado. Segundo, eles adoravam deuses pagãos.
Mas Jesus está dizendo um propósito, que quando o samaritano está passando, ele chega, né, ele está indo de viagem, ele está passando por ali. Ele chega, né, ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Eu não tenho que saber, se precisa de ajuda, Deus me colocou ali para ajudar e eu vou ajudar. Ah, mas nós não aceitamos. Irmãos, não é o que a terra está aceitando, é o que os céus estão aprovando. Pastor, mas o senhor não sabe o que ele fez, o que ela fez. Irmãos, não é a impureza que transfere para Jesus, mas é a unção de Jesus que transfere, igual transferiu para a mulher samaritana. Nós muitas das vezes queremos criar uma situação para dizer quem é salvo e quem não é. Nós ficamos assim parados, montamos um sinédrio, um juiz, um tribunal, sei lá eu o quê, e dizemos, esse é salvo, esse não é. Esse é salvo, esse não é. Esse é salvo, esse não é. Eu tinha essa coisa na minha cabeça também, porque nós começamos a ficar doutor da lei, nós começamos a virar fariseu, nós começamos a virar saduceus e tantas outras coisas, escribas, porque nós achamos que nós somos melhores. Até que um dia eu ouvi uma pregação e o pastor dizia assim, o céu será lugar de surpresa. Porque nós falamos, pecou, e nós não temos que julgar o pecado de ninguém, a situação de ninguém. Esse homem se desviou, ele foi roubado, porque é isso que o ladrão faz, se não matar, roubar e destruir, né? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Deus veio para dar vida, e vida com abundância. Então, ele agora já perdeu tudo. Só que ele estava respirando. O bom samaritano, ou samaritano, né? Ele não importa, não fala se ele vê as vestimentas dele, não se importa se é judeu. Ele poderia falar assim, não tem nada a ver com isso, não é problema meu. Mas ele pegou e ajudou, moveu-se de íntima compaixão, tomou a dor dele. Para me concluir o que eu estava falando. Quando eu ouvi essa pregação, o pastor falava, o céu é céu de surpresa. Porque se a pessoa pecar hoje, mas cumprir aquela palavra na vida dela, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, ele ou ela é reposicionado naquilo que Deus chamou para fazer. E se nós ficarmos no sinédrio, no julgamento, nós somos condenados, porque a Bíblia diz, na medida que medirdes, vos medirão também. Né? E às vezes nós que estamos achando que estamos com sentimento de salvo, né? Porque nós não estamos cometendo algo que as pessoas estão vendo, não virou escândalo, mas nós estamos pecando por dentro, nós poderemos deixar de adquirir o céu por causa da religiosidade que está em nossa vida. Por causa da religiosidade que está em nossa mente. Irmãos, eu não canso de pregar, o evangelho não é evangelho de prisão. Não é evangelho de divisão, não é evangelho de culpa, é evangelho de liberdade, é evangelho que quebra a cadeia e é evangelho que perdoa. Deus e Jesus são Deus e Filho e Espírito Santo de oportunidade enquanto há fôlego de vida. Há oportunidade, irmãos. Nós estamos vivendo como doutores da lei, tá? Eu não vou pedir perdão e nem desculpa, porque é isso que nós estamos vivendo. Saiu do ministério, não é mais meu irmão. Pecou, não é mais meu irmão. Falhou, não é mais meu irmão. Irmãos, nós temos que olhar sempre o episódio, a história, que Jesus, quando aquela mulher é pega em adultério, só que na época lá da lei, o homem não aparece, com certeza ele seria alguém influente na sociedade, porque não imputaram o juízo, porque o certo era os dois serem apedrejados, só lança a mulher a Jesus. Né? E Jesus estava escrevendo na terra, na areia, né? Vamos ver, Jesus estava ali com um propósito e eles rodearam, querendo pegar Jesus mais uma vez na lei, como aqui. Só que Jesus falou, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Do menor ao maior, vai indo embora. Aí Jesus pergunta para ela, onde estão os teus acusadores? Fala, não tem nenhum, eu também não te condeno, vai e não peques mais. A injeção de ânimo do Evangelho, o triunfo do Evangelho é a salvação, é o perdão e é o amor, e nós estamos perdendo isso. Nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaria. Nós achamos que é no mundo. O mundo nunca teve amor. Eu andei pelo mundo muito tempo. Nunca teve amor. O mundo só se vale o que se tem. Nós estamos falando e vivendo isso dentro das igrejas.
É nós que temos que levar a luz para fora. Não é as trevas do mundo que tem que entrar na igreja. A frieza espiritual, ela não pode estar no meio do povo de Deus, irmão. Eu não tenho nada com isso, pastor. É problema de fulano, é problema de Beltrano. Não. Se a dificuldade do outro não nos afeta, é nós que estamos doentes. É nós que estamos precisando ser curados, irmão. Ah, pastor, mas o senhor não sabe no passado o que essa pessoa fez. Você não era flor que se cheira no passado. Você não era boa coisa, Jesus te amou. Eu não era boa coisa, Jesus me amou. Nós estamos muitas das vezes querendo tomar o lugar de Cristo. Irmãos, eu preguei isso ontem aqui, usei um pouco isso aqui. Eu não tenho buraco de cravo nas mãos. Eu não tenho marca de coroa de espinho na cabeça. Minhas costas não estão dilaceradas com azorrague, né? Lasca de chumbo e osso. Eu não fui esbofeteado. Minhas costas não estão sangrando. O soldado não me furou do lado, não. Foi isso tudo com Jesus. Ele pagou o preço e foi de sangue. Deus abençoe nossa irmã Vanessa. Seja bem-vinda. Nós estamos falando de um evangelho diferenciado daquilo que Jesus pregou. Não se vale o que se tem. Se vale quando você aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. A mão estendida tem que estar. Os joelhos para suplicar tem que estar pronto. O amor, irmãos, não é o tanto que eu vou receber. Às vezes nós falamos assim, ajudei tanto aquela pessoa e aquela pessoa virou as costas para mim. Eu aprendo com isso. Sabe por quê? Para não virar algo de reciprocidade. Eu só ajudo quem me ajuda. Eu só faço para quem faz para mim. Não. Nós ajudamos uma pessoa hoje aqui. Às vezes nunca mais nós vamos ver ela. Ela já está sendo preparada para ajudar outra pessoa. Aí Deus coloca uma pessoa para ajudar nós. Você está entendendo a proporção? Jesus estava dizendo assim, ó, o levita e o sacerdote estavam no ofício, mas estava fazendo divisão daquilo. Não é estar no ofício, tá? É saber para que Jesus nos chamou. Tem gente que diz assim, não, eu não fui chamado para lidar com aquele tipo de pessoa. Não, irmão. O evangelho, ele não vê raça, etnia, cor, condição financeira. Não. Quem vê isso é o homem da terra. Jesus, ele abraça tudo e a todos. Não é o tanto que erramos, é quando nós confessamos, né? Porque nós falamos aceitar, mas na verdade é confessar Jesus. Quando nós confessamos Jesus como o único e suficiente Salvador. Vamos lá. E esse samaritano, ele não vai dar o que ele não tem, ele vai expressar aquilo que ele tem. Moveu-se de íntima compaixão, parte B do versículo 33, e aproximando-se, atou-lhe as feridas. Ele não fez primeiro um interrogatório, ele já foi curando as feridas, é isso que Jesus faz, irmão. Ele não nos faz um interrogatório, ele vê alguém caído, ele levanta, ele cura as feridas, ele sara. E nós estamos esperando o que para isso? Né? Se aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, porque nós não queremos usar a misericórdia de Mateus 5, o Sermão da Montanha. Mateus 5, 5, né? Os misericordiosos herdarão misericórdia. Nós pregamos um evangelho de misericórdia, mas na hora de viver a misericórdia nós não queremos. Nunca mais eu quero ver, pastor, nem pintado de ouro. Que misericórdia é essa? Que amor é esse? Tem uma coisa. Na minha casa entra quem eu convido. Mas na vida cristã, irmãos, é todos aqueles que Deus instituiu para mim. Na minha casa eu tenho a seleção de quem entra ou não, né? Eu moro no fundo da igreja, na casa pastoral. Eu sempre falo para os irmãos, na minha casa é para quem eu abro o portão. Na igreja eu não barro ninguém. Mas a minha casa, o meu convívio, eu posso escolher. E às vezes nós queremos levar isso para a vida cristã. A Bíblia diz que casa dividida e reino dividido não subsiste. Aí nós temos que aprender com um samaritano. Nós temos que aprender com alguém que é menosprezado, é tido como indigno, é tido como um pagão que está adorando Deus estranho, claro. Mas ele oferece o que ele tem, porque tudo isso, além de tudo isso que ele estava vivendo, ele tinha amor, ele tinha algo a oferecer. Muitas das vezes é aquele que menos tem que oferece mais, e nós temos bastante e nós não queremos oferecer. Deus abençoe nossa irmã Ivanir. Ah, não é daqui, eu não vou orar. Não é daqui, essa causa não é daqui, eu não vou interceder. Irmãos, a igreja de Cristo, ela tem que andar em comunhão. Eu estou falando de igreja de Cristo, eu não estou falando seita.
Tá? Então não entenda a seita, estou falando de igreja de Cristo. O que é a seita, pastor? Tudo aquilo que não tem Jesus como alvo, é uma seita. Tá? Pode até ter o nome de igreja, mas não é uma seita. Mas a igreja ela tem que, né, avançar unida. Ele está lá, ó, pegando o azeite e o vinho. Tá? Vinho na Bíblia simboliza alegria. E o azeite é símbolo do Espírito Santo, ou seja, ele está trazendo alegria e a presença para a vida daquele que está caído. Aquele que estava meio morto, o samaritano está chegando e curando eles. Né? Aquele que estava sem perspectiva de vida, o samaritano está entregando para ele a outra oportunidade, aquilo que ele tem. Aí vai mais além. E aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-lhes sobre a sua cavalgadura. Né? Nós não sabemos se é um camelo, se é um cavalo, mas agora ele põe aquele homem sobre a sua cavalgadura e leva para um lugar seguro. E leva para um lugar seguro. Deus abençoe, dicionário Raquel, seja bem-vindo. Então ele pega tudo o que ele tem e ele oferece àquele homem que ele não conhece. Aquele homem que está precisando de ajuda. Ele não deixou aquele homem ali para morrer. Mas ele levou para um lugar seguro, uma estalagem. Né? E cuidou dele, ou seja, o cuidado contínuo. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo quanto mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Ou seja, está indo, mas deixou num lugar seguro e disse, se precisar de algum cuidado e custar, eu pago quando voltar. Aí ele disse, né? E Jesus disse, qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. E disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Deus abençoe, Luana, seja bem-vindo em nome de Jesus. Sabe qual que é o negócio? Nós queremos pegar a parte ruim. Quando alguém faz alguma coisa, nós falamos, nossa, não podia fazer isso, olha. Mas e o tanto de exemplo bom que a pessoa deu? O tanto que ela fez? Nós queremos, ó, tem 10 fazendo o que é errado. E 1 fazendo o que é certo. Não. A voz do povo é a voz de Deus. Mentira, mentira, isso aí é conversa. Você acha que foi a voz de Deus que falou para o povo crucificar Jesus? O errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. O certo é o certo mesmo que ninguém esteja fazendo. O samaritano ali não olhou a sua nacionalidade, não olhou a indiferença, não olhou o tanto de xingamento que ele já tinha levado. Ele fez o que era certo, o que era correto. Tanto que o doutor da lei ficou sem palavras. Jesus disse, né? Quem te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Quem que é o próximo? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Nós queremos, na nossa vez, é misericórdia para nós. Na vez do outro é juízo, né? É justiça. Irmãos, nós temos que parar com esse negócio. Nós temos que parar. Não foi nos dado esse poder de anular pessoas a adentrarem no céu, de anularem pessoas a servir a Deus, porque pecou, porque errou. Eu não estou dando vazão para pecar. Entenda bem. Mas a Bíblia diz, né? Porque nós temos que ser vigilantes pela palavra. Enquanto há fôlego de vida, há esperança. E quando nós ficarmos com esse olhar de julgamento, passando de largo, pessoas não serão restauradas. E Deus nos colocou como ajudante de restauradores de pessoas. Tá? Quem restaura é Deus, mas nós somos os ajudantes. Tá? Nós somos os trabalhadores, os vinhateiros, nós somos aqueles que estão na seara. Né? E a seara não é minha. Pastor Décio, que está assistindo aí o ministério a qual ele pastoreia, chama Seara de Cristo. Então a seara não é nossa, não é, pastor Décio? A seara é de Cristo. Então nós temos que entender que não é nós, irmãos, que colocamos para fora. É Jesus quem coloca para dentro. Não é nós que expulsamos, é Jesus que coloca para dentro. Não é nossa casa, é a casa de Deus. Ô pastor, não, nós temos que cuidar. Se for necessário aplicar disciplina, nós vamos aplicar. Se for necessário chamar para conversar, nós vamos chamar. Mas a igreja ela está partindo para um lugar que Deus não tem. Nós estamos falando de amor com o próximo, mas nem próximo às vezes nós estamos sendo. Né? E próximo eu não estou dizendo ficar colado, não.
Porque o samaritano não era próximo do rapaz que caiu na mão dos salteadores. Daquele homem que estava meio morto. Ele nem o conhecia. Mas o próximo que eu estou dizendo é amor, é humanidade, é fruto do Espírito. Tá? Se alguém está vindo junto com você pedir um conselho, vai orar com ela. Não dê conselho humano, não. Vai buscar na palavra. Se alguém diz para você o que eu devo fazer, fala, vamos orar. Vamos ver o que Deus tem, Deus vai nos responder. Se a pessoa bate no teu portão hoje suplicando por ajuda, fala, eu não quero saber disso. Não, irmãos, vamos lá. Eu só não entro numa guerra quando Deus fala, não entra aí, que aí eu estou tratando. Aí é eu e ela, aí eu não entro. Falou, você vai me desculpar, eu sinto muito, mas Deus falou para esse negócio aí eu não entrar, não. Eu já falo para a pessoa, é Deus que está falando para mim não entrar. Tá? Ele diz que é você e ela, é você e ele. Tá? Então vai para lá. Agora, se Deus falar para mim, vai e ajuda, eu ponho a mão. Né? Vou para cima. Nós temos que aprender muito o que é ser próximo. Tá? Próximo não é aquele que bate nas suas costas. Próximo não é aquele que está com você em todas as situações. Próximo é aquele que, quando vê alguém em dificuldade, ajuda. E eu estou falando da dificuldade espiritual, da física, em qualquer momento. Mas a maior dificuldade é que as pessoas estão errando o alvo. E errar o alvo é pecado. O pecado é todas as vezes que nós erramos o alvo, que é Cristo. Jesus está falando, ó, vai e procede da mesma maneira. Vai e faz da mesma maneira. Não é para fazer diferente, é para usar de misericórdia. E agora eu quero que nós pensemos em alguns segundos, se no momento que nós éramos para usar de misericórdia, nós fizemos um tribunal. Se o momento que era para perdoar, porque tem pessoas, irmãos, que estão pregando o evangelho, mas não perdoou. Tem pessoas que estão vivendo o evangelho, mas não foram reposicionadas. Ah, não deu nada, Jesus me perdoou. Opa, uma hora vai dar. Tá? Tome cuidado. Ah, eu fiz e acabou. Tome cuidado. O evangelho é evangelho de arrependimento. Tá? O evangelho de Jesus é de arrependimento. O evangelho de Jesus é de oportunidade. Mas nós temos que confessar. Deus abençoe nossa irmã Aline. Seja bem-vinda em nome de Jesus. O propósito é o que eu estou fazendo. Eu estou sendo, né? Possa ser que às vezes eu sou aquele que está caído, meio morto, querendo desviar do caminho do Senhor. Tá? E preciso de ajuda. Mas será que eu estou sendo o sacerdote? Será que eu estou sendo levita? O que eu estou sendo? O que você está sendo? Quando nós estamos vendo muito erro nos outros, irmão, o erro está em nós, tá? Jesus não nos chamou para medir o erro de alguém. Jesus nos chamou para pregar a palavra. Jesus nos chamou para anunciar as Escrituras. Jesus nos ensinou e nos chamou para levar as boas novas. Ah, fulano ali vai morrer. Fulano ali é isso. Fulano ali é aquilo. Irmãos, às vezes Deus já perdoou ele já se reposicionou e nós estamos com palavras contrárias sobre aquela vida. Trazendo ele e ela a cadeias espirituais. Eu não sondo, você não sonda, mas Deus sabe o que está sendo falado ao teu respeito, ao meu respeito. E se eu não estiver devendo, você não estiver devendo, ele nos justifica. Mas se nós estivermos devendo, vai ter juízo sobre a nossa vida. Eu não posso ser negligente em falar isso. Às vezes nós queremos se justificar para pessoas, né, para dizer que nós não estamos errados. Eu parei com isso. Pastor, o senhor não busca razão? Não, quem me justifica é Deus. Se eu não estiver devendo, a justificativa vem de Deus. Eu quero é ter paz. E a paz ninguém pode roubar. A Bíblia diz que a paz de Jesus excede todo entendimento. Se você não está devendo, se você está usando de misericórdia, se você tem tido compaixão, se você tem vivido a palavra de Cristo, irmão, o diabo pode se levantar de qualquer maneira que ele quiser. Ele não vai prevalecer contra a tua vida. Mas se tiver brecha, já somos doutor da lei. Se tiver brecha, nós somos sacerdote. Se tiver brecha, nós somos levita. É para fazer, mas se desvia.
Doutor da lei conhecia bastante, mas não praticava nada. É isso que nós temos que sair. Virou uma religiosidade nesses tempos, que é assim. Ó, vai ter que ser assim para Deus operar. Deus é multiforme, ele opera da forma que ele quer. Nós só temos que obedecer a palavra. O evangelho não mudou. Estão querendo alterar a Bíblia, mas o evangelho de Jesus permanece o mesmo. O evangelho de Jesus tem impacto no reino espiritual. O evangelho de Jesus é aquele que levanta. O evangelho de Jesus tem azeite. O evangelho de Jesus tem vinho. O evangelho de Jesus coloca num lugar seguro. E agora vamos lá para finalizar. Eu quero pregar um pouco de Jesus sobre ele sendo o bom samaritano. Agora, esse aqui é a representação de Jesus. Esse aqui é a representação do que Jesus fez com a humanidade. Estávamos todos desviados, todos prontos a receber o juízo pelo nosso pecado. Mas Jesus despiu-se da tua glória, desceu na terra, como homem. Porque um Deus não sentiria dor para pagar o pecado e pagar o preço da humanidade. Então Deus enviou o seu Filho unigênito, deu a permissão de Jesus estar na terra, para que nós pudéssemos ser restaurados, para que a misericórdia estivesse na nossa vida. Não é por mérito humano. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então nós temos que entender que as atitudes de Jesus nos deu a oportunidade. Ele se fez pecado por nós, irmãos. Ele levou o pecado de toda a humanidade. Tanto que ele vai dizer, no momento da maior dor e angústia dele, Deus meu, por que me desamparaste? Foi no momento que Deus virou as costas para que tudo aquilo fosse consumido em Jesus e a porta, o acesso da graça nos fosse aberto. Então Jesus levou tudo o que era imposto para nós. Tudo aquilo que era para nós, Jesus levou. E às vezes nós não conseguimos suportar o nosso irmão. Não estou falando de suportar de cara feia, de ranço, não, né? Estou falando de suportar em amor. Suportar é dar o suporte em amor. Suportar é os mais fracos da fé ajudar. Suportar até ele ter uma boa, né, firmeza em Jesus. Porque depois ele e ela vai sair também ajudando. Ah não, errou, acabou, fraco demais, não tinha espiritualidade. Irmãos, Davi quando pecou, ele já tinha experiência com Deus. Ele estava no pasto, já tinha vencido o leão, já tinha vencido o urso. Davi quando pecou, ele dedilhava a harpa e o espírito imundo que estava em Saul saía. Ele já tinha conseguido terras e territórios. O único erro de Davi, leia a história para você entender, foi que era para ele estar na guerra, ele resolveu estar no palácio. Ou seja, o lugar que Deus preparou para ele estar, ele não estava. Então, se nós não estivermos no lugar que Deus preparou para nós, nós vamos pecar. Nós vamos falhar, porque é falta de vigilância, é falta de direcionamento. Deus dá o direcionamento, é guerra, eu vou ficar deitado? Ou é guerra, eu vou ficar descansando? Não, irmãos, nós temos que entender. Então, vamos lá. Jesus, com essa atitude, ele nos deu a oportunidade. E quem somos nós para dizer que somos melhores do que alguém? Misericórdia, né? Misericórdia é derivado de duas palavras. Miseres, que é miserável, e cardes, né? Que é coração. Põe um miserável dentro do teu coração. Põe um miserável. Todos os dias, Deus põe esse miserável aqui dentro do seu coração. Todos os dias, Deus põe um miserável que é você dentro do coração dele e nos perdoa, né? E nós, às vezes, não queremos perdoar. O perdão, ele tem um poder curativo. O perdão, ele tem um poder restaurador. O perdão, ele tem um poder renovador, irmão. E nós estamos perdendo tempo em vez de ganhar tempo. Ah, pastor, eu não... Irmãos, nós não confiamos mais em pessoas porque nós deixamos de confiar em Deus. Nós não confiamos mais em pessoas porque deixamos de confiar em Deus. Eu amo, eu perdoo. Eu não estou falando de trazer para casa. Convívio em casa é diferente, né? Tem pessoas que não é mesmo para estar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, não. Eu não vou. Mas eu estou falando de comunhão.
Eu estou falando de paz, eu estou falando de renovo espiritual. Às vezes nós estamos no mesmo lugar para servir a Deus, mas não conversa com a pessoa. Que culto que vai ser esse? O diabo está batendo palma, ó. O culto é para mim hoje. Se nós não conseguimos ter comunhão aqui, como vai ser lá no céu? Alguém vai ter que subir e alguém vai ter que ficar. Será que nós estamos dispostos a ficar por causa da inimizade? Será que nós estamos dispostos a passar de largo porque se achamos melhor? No céu não vai ter divisão, não vai ter placa, porque a Bíblia não diz. Vai ser um povo só, um coro só adorando ao Senhor. Está na hora de nós assumirmos a responsabilidade de parar de culparmos os outros. Eu não fiz porque não me deram condição. Quem disse? Quem dá condição é Deus. Eu não fiz porque não tive oportunidade. Quem dá oportunidade é Deus. Eu não fiz porque eu não fui visto. Quem nos vê é o céu. Eu não fiz porque eu não tinha capacidade. Quem nos capacita é Deus. Nós não fizemos porque nós estamos arrumando desculpa. Nós não fizemos porque nós achamos que tinha que ser da nossa forma, do nosso jeito. É do jeito que Jesus quer, irmão. Se tem uma coisa que eu aprendi, eu não vendo a vinha. Sou igual Nabote nesse quesito. Aquilo que Deus me confiou para fazer, eu não vou passar para o outro. E também não vou dar o meu lugar para o outro, não. Tem mais lugar. Quanto mais trabalhador, melhor. Mas o meu lugar, aquilo que Deus me confiou para fazer, eu vou fazer. Começo andando. Se eu não conseguir andando, eu vou ajoelhado. Se não conseguir ajoelhado, eu vou arrastando. Mas que eu vou. Esse negócio nós deixamos enfraquecer, porque nós estamos querendo viver uma vida espiritual na carne. Chega num lugar, é só problema. Eu costumo dizer, e eu não canso, o lugar que tem mais problema é na igreja. Todo mundo tem problema e vem aqui na igreja para resolver. Vai na igreja para resolver. É muitas cabeças pensando de um jeito diferente, mas nós somos membros do mesmo corpo, a qual cabeça é Cristo. Então nós somos governados por Cristo. E aí nós conseguimos andar, a se mover, né? Porque o cérebro manda a informação para o corpo e o corpo se move, né? Agora mesmo o meu pé está querendo coçar, estou doido para coçar o pé aqui. Aí o cérebro dá a informação para a mão recebe a informação e vai coçar o pé. É a mesma coisa. Cristo é assim, irmãos, ele dá informação para a igreja toma, e nós vamos caminhando, tá? Então seja alguém cheio de misericórdia. Seja alguém cheio de amor. Eu não estou falando de amor próprio, não. Estou falando de amor de Coríntios 13. Tá? O amor que nós devemos praticar. Eu estou falando do amor que nós devemos praticar. Não é amor próprio. Tá? Não, se ame primeiro. Estou falando do amor de Coríntios 13. Quando nós aprendemos o que é o amor do Coríntios 13, nós vamos ter amor próprio. Nós vamos amar as outras pessoas, nós vamos amar a palavra, nós vamos amar a presença, nós vamos amar aqueles que estão em nossa volta, de perto ou de longe, e nós vamos ter um olhar de misericórdia. Tá? Um olhar de misericórdia, não de julgamento. E a palavra que sai da nossa boca, ela tem poder de trazer vida ou poder de matar. Nós estamos usando a palavra para a vida ou para a morte? Porque Jesus falou para aquele doutor da lei, vai e faz da mesma maneira, ou seja, seja misericordioso, use o que você tem, atributo de outras vidas. Use o que você tem para fazer o bem. Tá? Não é uma disputa, não é quem chegou primeiro. Irmãos, eu sempre oro aqui e falo, Senhor, traga as pessoas que é daqui para nos ajudar. O que é para outro lugar, leve para lá, para ela trabalhar lá, porque se ela ficar aqui, ela vai ficar patinando. E o curso não vai andar, não vai acontecer, porque ela não está no lugar posicionado que o Senhor posicionou. Nós não estamos correndo atrás de multidão, irmão. Nós queremos fazer a obra de Deus. Né? Nós queremos trabalhar para o Senhor. Deus abençoe, pastor Claudemir. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Então é isso nesta manhã. Seja misericordiosos. Sermão da montanha, os misericordiosos herdarão misericórdia. Use o amor, use o benefício que Deus te deu. Que tudo que você tem venha a ser para servir ao Senhor. E se o que eu tenho é para servir ao Senhor, eu vou fazer para aqueles que estão em minha volta, né? Para me ajudar, a sociedade que eu estou, a cidade que eu moro, o lugar que eu congrego. Tudo para que andem nos conforme.
Não adianta eu torcer o nariz e parar. A obra do Senhor não para. Eu digo sempre isso aqui. Se eu morrer hoje, amanhã enviado outro pastor, a obra continua. Então não é esse negócio. Se eu não fizer, ninguém faz. Irmão, mas ninguém faz igual eu. Correto. Ou vai fazer melhor, ou vai fazer pior. E se Deus enviou, vai fazer melhor. Então nós temos que tomar cuidado. Nós estamos dando legalidade para o diabo tripudiar naquilo que Deus nos confiou. Tá? Nós estamos cheios de nós mesmos para querer nos justificar para não fazer. Mas se nós formos perguntar para Jesus como que é para fazer, ele vai nos ensinar. Tá? Ninguém é igual eu, graças a Deus. Né? Cada um tem o seu temperamento, cada um tem uma forma, cada um é uma forma de agir. Por isso que, graças a Deus, no meu ministério, eu nunca quis copiar pastor nenhum, pregador nenhum. Né? A essência que Deus deu é minha, a essência que Deus deu é tua. Nós não somos cópia. Tá? Os 5 dedos da mão, e minha mão não é muito bonita não, mas nenhuma é do mesmo jeito, os 5 dedos da mão. E todos têm a função. Todos têm a função. Todos são necessários na minha mão. Todos são necessários. Então você é necessário na obra de Cristo. Mas não deixe o sentimento de doutor da lei invadir o teu sentimento, nem o meu. Não deixe o sentimento de sacerdote nos invadir. Deus abençoe Marcelo ou Andressa, não sei quem que é, né? Mas seja bem-vindo. Deus abençoe meu filho Eric. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Então nós temos que entender isso, irmãos. Vamos lá para finalizar. Simplificando, nós somos uma engrenagem. E a engrenagem, para ela rodar, todos os dentes têm que estar ajustados. Então use aquilo que Deus te deu para que o nome dele venha a ser glorificado. Né? Use o que Deus te deu para que o propósito de Deus seja alcançado. Nós não podemos perder tempo. Não é momento de brincarmos. Nunca foi, mas agora não é momento de brincarmos. Tá? Eu quero te dar um conselho. Tá? E é um conselho de Deus para a tua vida. Se você está desviado, volte hoje. Se você precisa perdoar, perdoe hoje. Se precisa pedir perdão, peça hoje. Se precisa voltar, volte hoje. Se precisa fazer uma mudança, mude hoje. Mas faça, não deixe para amanhã. Meio morto ainda não é morto. Meio morto ainda respira. E Deus quer trazer vida através do seu Filho amado. Deus abençoe a todos. Que esta palavra ela fale em nossos corações. Tá? Que nós usemos de misericórdia. O juízo não está na nossa mão. Quem julga é a palavra. Pela palavra, se a palavra julgar, eu sei a posição que eu tenho que tomar como pastor. Se vai ser aplicada a disciplina, o que vai ser aplicado. Pela palavra, a palavra julga, não sou eu que julgo. Tá? Sabe qual que é o maior propósito? É perdoar e amar. Sabe qual que é o maior propósito? É querer para o outro o que nós queremos para nós. Eu não estou falando de qualquer coisa. Se eu quero ser salvo, eu tenho que querer que o outro seja salvo. Se eu quero ser amado, eu tenho que amar. Primeiro, né? A Bíblia diz que é dando que se recebe. Não é recebendo que você doa, é dando que se recebe. Quer ganhar? Faça primeiro. Quer viver bem? Faça as pessoas viverem bem primeiro, que nós chegamos como luz, né? Que nós nunca venhamos chegar como treva. Deus abençoe nossa irmã Nair, seja bem-vinda em nome de Jesus, tá? Nós temos que orar, irmãos, uns pelos outros. Nós temos que parar com esse negócio. A placa A, a placa B, a placa C, a placa E. Não. Preguei esses dias e ainda falei até com o pastor esses tempos aí. Quando nós fazemos o apelo, eu estou falando por mim. Quando nós fazemos o apelo para a pessoa confessar Jesus como único e suficiente Salvador, eu não estou dizendo para ela que agora ela tem um contrato vitalício até morrer com a igreja Só o Senhor é Deus. Eu estou dizendo para ela que o reino dos céus está posto. Se ela aceitar, é o reino que ganha. Às vezes ela não vai se sentir bem aqui, porque ela não é desse lugar aqui, ela é para outro lugar, é para ajudar outro ministério. E não é por isso que eu vou ficar triste. O reino está ganhando, irmãos. Não é propriedade do pastor Eduardo, não. É o reino, nós pregamos palavra em prol do reino. Quem ganha é o reino. É uma pessoa salva, é uma pessoa que aceitou e confessou Jesus como único e suficiente Salvador. Saiu daqui, não é mais meu irmão. Que negócio é esse? Não foi nós que deu o sangue?
Não foi nós que fizemos as coisas. Nós temos que parar com esse negócio. Não mistura com A, não mistura com B, não tem comunhão. Que evangelho de comunhão é esse que nós vivemos que não pode se misturar? Se é uma noiva só, né? Se é uma noiva só, se é uma igreja só, porque a igreja de Cristo é toda a igreja na terra. Eu não estou falando de ministério, estou falando de noiva, igreja de Cristo. Nós vamos para o mesmo céu. Não pode se misturar com A, com B, não, ó. Não, para com isso. Isso aí não é evangelho, não. O evangelho é de liberdade e oportunidade. Eu não estou falando para você não obedecer aos seus líderes. Eu estou falando para você que o evangelho é um evangelho de liberdade. Tá? Não está ferindo a palavra, não está sendo desobediente, não está sendo rebelde. Faça a obra do Senhor. Tá? Tem uns irmãos que têm um trabalho na fazenda, aí não consegue vir porque mora na fazenda e fala, pastor, porque eu tenho culto ali na fazenda de São Paulo, na casa do diácono Edson e da diaconisa Maria, que fazem parte do ministério aqui. Pastor, nós não conseguimos ir na fazenda de São Paulo porque é 35 quilômetros de distância, pastor, pesa para nós. Podemos ficar aqui cultuando junto com os irmãos? Falei, vai lá, glória a Deus por isso. Tá? Não para a obra por causa disso não, irmãos. Quem ganha é o reino. Então, nós temos que entender que nós temos na nossa vida é para ajudar aqueles que estão à nossa volta. O que Deus nos deu, eu prego aqui não é para dizer que eu sou o cara maior, não, que eu não sou. Né? Tem pregadores muito melhor do que eu. Né? Tem pessoas muito mais usadas, glória a Deus por isso. Mas o que eu venho aqui juntamente com a minha esposa, na segunda, na quarta e na sexta, quando nos é proposto, quando nós conseguimos, é levar o evangelho para você. Tem pessoas de inúmeros ministérios que nos acompanham, tá? Que recebem a palavra, mas nem por isso eu digo que o pastor deles não está de acordo com a palavra. Né? Eu não digo que eu sou melhor, não, irmãos. Nós estamos aqui para somar, não para dividir. Obedeça ao teu pastor, sirva bem no teu ministério, obedeça a palavra, seja sujeito à palavra, que nós vamos conseguir alcançar o maior número de pessoas. Honre aonde Deus te colocou. A não ser que você esteja no lugar errado, e Deus está falando para você, ó, é aqui, porque Ele já visita você, visita o pastor, visita a liderança, tá? Nós não somos propriedade, não temos propriedade de ninguém da terra, nós somos servos e filhos de Jesus, tá bom? Deus abençoe. Seja misericordioso, use de amor, use de bondade e não espere receber nada em troca. Faça, tá? Não espere receber nada em troca. Às vezes nós vamos dar pão e vamos receber pedrada, mas esse é o caminho do evangelho. Não é o que eu recebo, é o que eu tenho para dar. Esses dias eu dei a paz do Senhor, porque dia não existe. Dei a paz do Senhor para um irmão que estava desviado, né? Creio que Deus já restaurou ele. E alguém disse, pastor, mas o irmão está desviado. Eu falei, mas eu tenho paz, então eu tenho que dar o que eu tenho. Ah, é assim? Eu falei, claro. E na hora que eu dei a paz, ele já logo respondeu, a paz do Senhor, porque ele conhece a paz do Senhor. Ele conhece que não é a minha paz, não é a paz do pastor Eduardo. Nós temos que parar, irmãos, com esse negócio, tá? Nós temos que parar com esse negócio, tá? Nós não somos dono de nada. Ah, mas eu sempre fiz assim, está na hora de mudar. Eu sempre agi assim, está na hora de mudar o jeito de agir. Eu achei que era o certo, vai procurar o que é certo em Jesus, tá bom? Não sejamos doutor da lei, isso se aplica para mim. Pregador que prega e não vive a palavra, ele está fora do conceito bíblico e do conceito espiritual. O primeiro que tem que receber sou eu, viu? Em nome de Jesus, vamos agradecer ao Senhor. Se tem alguém que precisa de oração, já põe o nome aqui, tá? Se tem alguém que precisa de oração, já deixa o nome aí que eu vou orar. Pastor, o que é esse negócio aí na barra de comentário? Está fixado aí o canal do YouTube, tá? Está fixado o canal do YouTube. Até colocaram uma carinha de mal aqui, ó, na referência do canal do YouTube aqui. Uma carinha de ódio, não sei o que é isso aqui. Eu acho que você colocou errado, não sei, né? Quero acreditar assim. Aqui entra direto para o nosso canal do YouTube. Tem todas as manhãs com propósito, tá? Tem casamentos, ministrações de casamento, tem pregação lá. Eu parei um pouco de colocar pregação, porque eu não tenho gravado, né? E tudo lá que Deus nos propõe, nós colocamos lá, tá bom? Em nome de Jesus. Deus abençoe nossa irmã Ângela. Eu vou orar por você agora, tá bom? Em nome de Jesus. Senhor meu Deus e eterno Pai, nós estamos aqui mais uma manhã para clamar, para bendizer, para exaltar, Senhor Jesus, o Teu nome.
Senhor, eu quero orar pela vida da Ângela, Senhor. Que o Senhor alcance ela, Pai, na proporção daquilo que o Senhor tem. Eu quero repreender em nome de Jesus todo espírito de depressão, porque ela é uma pessoa, meu Pai, livre pela Tua palavra. Eu quero repreender, Senhor Jesus, toda a síndrome do pânico, ansiedade, meu Pai. Tudo aquilo que vem atormentar a Tua filha, eu quero repreender em nome de Jesus, porque há poder no Teu nome, no Teu sangue. Pai, que nesta manhã de segunda-feira ela seja alcançada, assim como os meus irmãos que aqui estão. E o Teu nome, Senhor Jesus, venha a ser, meu Pai, glorificado e exaltado, Senhor Jesus. Meu Pai, eu quero pedir também, nesta manhã, pela vida da missionária Raquel, Senhor Jesus. Que o Senhor liberte, meu Pai, de todo sentimento contrário, de toda dor, meu Pai, de toda ferida, Senhor Jesus. Meu Pai, porque o Senhor já perdoou ela. Agora é ela que tem que se perdoar, meu Pai. Ela que tem que liberar perdão, Senhor, porque o Evangelho é de liberdade, Senhor. O João 8,32 diz, e conhecereis a verdade vos libertará. O 36 complementa dizendo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, Pai. Senhor, então que nesta manhã alcance ela, Senhor. Opere, Senhor Jesus, diante da Tua presença e do Teu querer. Sê conosco em o nome de Jesus. Deus abençoe. Se Deus assim nos permitir, quarta-feira, às 10 horas da manhã, estamos aqui com a Manhã com Propósito. Vamos agradecer ao Senhor e eu vou liberar você com a bênção dos apóstolos. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por essa palavra. Obrigado pelo Teu querer e pelo Teu efetuar. Sê conosco, fica conosco, em o nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está finalizado mais um culto em o nome de Jesus. Fiquem todos na paz. Uma semana abençoada sobre a tua vida. Eu profetizo bênçãos e vitória em o nome de Jesus.